Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 2 de abril, o evangelho que vamos meditar se encontra em João, capítulo 7, versículos 40 ao 53. João 7, 40 ao 53. Que diz assim: Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura o Messias virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és Galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galiléia não surge profeta. E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, existe uma grande polêmica no evangelho de hoje, que é a respeito de quem é Jesus. A gente viu no evangelho que houve uma divisão no meio do povo por causa de Jesus. Por quê? Porque que afirmavam, né? Ele é verdadeiramente o profeta. Diziam que Jesus era o profeta. Outros diziam que Jesus era o Messias, né? E outros já questionavam, mas a Escritura, a Escritura não diz que o Messias virá da Galiléia, e começa aquele alvoroço e começa aquela confusão. Por quê? Porque não se sabe verdadeiramente quem é Jesus. O conhecimento de Jesus não acontece por especulações, por achismos, não. O conhecimento de Jesus acontece através de uma experiência concreta, uma experiência pessoal, um encontro com o Senhor. Eu conheço Jesus quando? Quando eu me encontro com Ele, uma experiência pessoal com Ele, e diante dele eu escuto a Sua palavra. Eu escuto a Sua palavra. Então, acredito que uma primeira coisa que nós deveríamos aqui nos perguntar é o seguinte: eu já conheço Jesus? Eu já conheço Jesus? Eu tenho clareza de quem é Jesus? Quem é a pessoa de Jesus? Isso já está claro para mim? Ou não? Ah, padre, eu já conheço Jesus, sim. Mas veja só, a primeira pergunta é:
Eu já conheço Jesus? É a pergunta básica. Se, se a nossa resposta for eu já conheço Jesus. Aí vem uma segunda pergunta. Qual é o grau de conhecimento que eu tenho de Jesus? Qual é o grau de conhecimento que eu tenho de Jesus? E por que eu falo de grau de conhecimento? Porque, meu povo, nós temos necessidade de crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. São Pedro, na sua carta, São Pedro ele vai dizer assim: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Crescei. Nós somos chamados a crescer no conhecimento de Deus, a crescer, a progredir no conhecimento de Jesus. E aí eu pergunto, como isso tem acontecido na nossa vida? Ou isso tem acontecido na nossa vida? Olhando para mim, eu percebo que eu tenho crescido no conhecimento de Jesus. Eu percebo que eu a cada dia conheço mais a pessoa de Jesus ou não? Padre, como é que a gente cresce no conhecimento de Jesus? Através de uma vida de oração profunda, intensa, assídua, constante, através da palavra de Deus, a leitura, meditação e oração da palavra de Deus. Então, como é que está a minha vida de oração, a minha leitura orante da palavra de Deus? A minha oração, a leitura orante da palavra de Deus tem me ajudado a crescer no conhecimento de Jesus ou não? Veja, meu povo, que a gente olhando para o mundo, quantas pessoas que até falam de Jesus, mas que não têm clareza ainda sobre a pessoa de Jesus. E é daí que vem muitos erros. É daí que acontecem muitos erros. Por exemplo, a falta de conhecimento. E pelo fato de nós não conhecermos verdadeiramente o Cristo, embora muitas vezes ouvindo falar dele, a gente pode pensar aqui, lembrar aqui, por exemplo, das heresias, né? Dos erros, e ainda hoje, tantos erros teológicos, tantas opiniões erradas acerca da pessoa de Jesus. Por isso, meu povo, nós cristãos precisamos crescer no conhecimento de Jesus. Peçamos hoje essa graça ao Senhor, mas não somente pedir, busquemos conhecer através de uma profunda vida de oração, através de um mergulho profundo na palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.